Esse é um influenza A, o que a gente vai falar agora é o H5N1, Tá. tá? Ele foi identificado pela primeira vez na China, numa província chamada Guangdong. E é um lugar conhecido por criar patos, gansos, galinhas, mas isso numa área com outras aves selvagens. Ele foi identificado em 1996. Aí teve uma mudança. Antes eram criações pequenas, né, de aves. Tudo bem que estava ali misturado com aves selvagens, aves silvestres, mas eram criações pequenas. Uhum. A partir de 1970, eles começam a mudar essa forma de criar aves. E aí eles não só criar aves, mas também toda a agricultura, toda a pecuária local passa por um processo de industrialização, que chega na China financiada por Londres, Hong Kong e Nova York. E aí, Guangdong, assim como outras cidades da região, viram um centro de produção intensiva de aves. Onde antes se criava poucas aves num espaço grande, agora eram muitas aves e cada ave podendo ter um espaço de 30 por 30 centímetros. Aí a gente já está pensando assim, em termos epidemiológicos. Você criou é uma bomba relógio de criação de vírus. O que a gente entende, né? O que facilita a transmissão de vírus ou de doenças em geral? Alta densidade populacional. E isso não serve só para a gente, não é só para humanos, para os animais também. E isso era muito arriscado fazer isso lá, porque as aves das granjas conviviam com essas aves selvagens e ali é uma rota migratória. Ali é um ponto estratégico de parada de rotas migratórias de aves. Ou seja, era o hub da merda. Era o hub. Aeroporto de aves. O aeroporto de aves e pra dar merda. Tem até um caso de um virologista de Hong Kong em 1980 que ele foi lá e falou: gente, isso aqui é uma piscina com vários tipos de vírus da gripe de aves. Ele falou: meu Deus, aqui assim, uma hora vai. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tô com essa dúvida real. Num primeiro momento, então, o H5N1 que eles identificaram lá, ele era um vírus exclusivamente de aves. Exclusivamente de aves. Mas tinha... olha só, isso foi em 96. Em 1980, esse virologista vai para lá e fala: meu Deus, tem muito vírus da gripe aqui. Em 96 surge o H5N1. E aí, o primeiro surto, na verdade, foi numa outra cidade, né, num outro local, mas ali na região. E aí, quem pegou foram os tadinhos dos gansos domésticos. E aí eles tiveram sangramentos, sintomas neurológicos e 40% de mortalidade. Olha, sintoma neurológico e ganso, eu acho que é meio que meio assustador. Não, eu fico imaginando, se o ganso sem o problema neurológico, ele já é o capeta, então eu imagino o ganso bem louco, sangrando, correndo na sua direção. Não, então 40% de morte de gansos e uns 50% de morte de criadores de ganso, né? Atacados, não pela doença, vírus. atacados, exatamente. Cara, mas uma taxa de mortalidade bizarra de 40%, né? Aí, lembra que eu falei que em 97 tem uma gripe que surgiu em Hong Kong? Assim, 96 tem esse surto, eles conseguem controlar. 97 o vírus volta, mais forte e mais transmissível. E aí ele devasta criações inteiras de aves e começa a infectar humanos. Tá. Nessa época ele já tinha aquela política de matar o resto dos bichos? Então, nessa época eles abateram 1,5 milhão de aves. Bateu pouco até, se for levar em conta. Se você for, porque a produção é gigantesca, de né? Bilhões, bilhões. Porque é a base das proteínas na China, é ave e porco. Por isso que tem a gripe suína e a gripe aviária, que acaba, né, sendo uma relação com muita gente, muito bicho e todo mundo junto, né? Mas assim, assustou,
mas não foi um negócio em humanos que, sabe, foi Isso que controlado. ano foi? 2000 e... Não, isso foi em 97, Ah, tá. não foi que eu falei? 97 que você falou. 97. 97. Aí agora a gente vai para 2001 e 2003. Entre Ah, 2001 tá. e 2003, o vírus continuou circulando, mas ele não causou grandes problemas. Perfeito. Aí vem 2004. O vírus, isso não em humanos, a gente está falando em aves, ele se espalha para o leste e para o sudeste da Ásia. 100 milhões de aves domésticas morreram ou foram abatidas na Tailândia e no Vietnã. Eles chegaram no Japão a encontrar o vírus em moscas. Mosca? Mosca. Assim, provavelmente não fazia nada para mosca, mas a mosca estava com o vírus. Ou Tava seja, transmitindo o vírus. podia transmitir. Não estava, mas poderia, talvez. Porque isso é uma coisa muito louca. Você pensa assim, né? Ah, não, tá. O problema é que o vírus está em ave e a gente tem um mundo globalizado e essas aves são levadas de um lado para o outro. Mas, gente, lembra da migração. Então, não necessariamente isso é só o efeito humano. A ave Não, vai até exatamente. lá, pega o vírus e leva o Um vírus embora. albatroz pegou o negócio e, tipo... Pousou lá na pousou- China e espalhou para a Ásia inteira. Aí, em 2005, num lago, eu acho que a pronúncia é Qinghai, na China, ele era também um ponto estratégico de parada de aves migratórias. Eles encontraram, né, assim, não, teve uma mortalidade em massa de gansos e outras aves e morreram, assim, milhares. O vírus daí se espalha para o nordeste da China, para o norte da Mongólia e para o sul da Rússia. Tudo porque ele estava ocorrendo em rotas migratórias. Em 2006, o vírus chega na Europa, no Oriente Médio e na África. Quando isso acontece, a gente já começou a falar que a gente estava vivendo uma panzootia. Que é a pandemia dos bichos. Que é a pandemia dos bichos. Daí, o H5N2 deu origem ao H5N3, N5, N6, N8. Que maravilha. E aí, é uma coisa importante a gente falar que o vírus, ele não vive só em aves. Né? Não precisa estar só na ave. E às vezes não precisa nem estar num organismo. Ele fica vivo no cocô da ave. Olha que beleza. E a gente usa a titica para fazer o quê? Pra Fertilizar. fertilizar as coisas. E mesmo que a gente não usasse, como a gente está falando de aves migratórias, muitas aves que ficam em Marinhas. regiões aquáticas, marinhas, elas fazem cocô nessa Do água. outro lado, na água, em um monte de lugar. Isso contamina a água, contamina o solo. Aí a gente ajuda, né? Falando, vamos usar titica de fertilizante aqui. Contamina solo, que contamina a água. Eu acho que é legal, querida, você trazer esse ponto, porque assim, a gente que vive na cidade, a gente que tem uma vida mais urbana, e pra gente frango é aquilo que vem na bandeja, a gente não tem noção da escala de uma produção de frango industrial, ou de uma produção de porcos industrial. Eu e você, como a gente trabalhou numa faculdade que tinha medicina veterinária e um curso bem aplicado para essa área, inclusive, então tinha uma parte de animais de corte, a gente acaba tendo uma noção um pouquinho maior, que são criações gigantescas, e que uma criação de frango produz uma quantidade de cocô tão grande que é um problema muito sério. O que você vai fazer com isso? Não, e a gente pode olhar para o lado de que aquilo é um recurso que pode ser Sim. aproveitado, é um excelente tipo de fertilizante. Sim. Inclusive porque você coloca em biodigestores, aquilo vai ficar ainda melhor como fertilizante. Gente, o guano, ele era utilizado tanto é que você teve no começo do século XX a corrida ao guano. Isso. Porque ele era o mais utilizado não só como fertilizante, mas também por equilibrar o pH, colocar alguns minerais, essas coisas todas assim, é bem... Mas e é tem que bichinho que gosta de comer ainda, né? Sim, mas o que eu quis dizer é que assim, o volume, é que a gente tem, como o Pirula disse, bilhões de aves. E esses bilhões de aves, um frango vai demorar 40, 50 dias para ser abatido e ele é substituído por outro, ou seja, são gerações e gerações de gerações de frango produzindo isso. Então usar como fertilizante realmente não é um absurdo, mas daí você potencializa um problema quando esse problema surge. Porque daí a gente começa a falar de uma contaminação do ambiente. Sim. E se o vírus consegue resistir pelo menos por um tempo, é um problema bem sério. é um problema. Aí a gente vai para 2021.
2021 tem uma nova versão do H5N1 e ele... Eu só posso falar uma coisa antes? É só uma curiosidade. Eu tenho um tio que é veterinário. E ele foi muito importante na minha vida, no sentido de escolher carreira, tal, não sei o quê, mas não é para falar da minha família. É para falar de um tipo de trampo que ele teve durante muito tempo antes de aposentar. Ele ficava no litoral sul de São Paulo, monitorando aves que eram migratórias, que vinham de lugares diferentes, para controle de gripe aviária. Uhum. E isso... mais de uma década depois dessa crise de 2007, né, você falou, né, que foi quando espalhou para o resto do mundo, 2007, 2009. 2006, quando vira uma panzootia. Ah, tá. Então, mas foi com certeza depois. Mas ele ficou mais de 10 anos monitorando. Porque desde que gripe eles aviária. descobriram em 96, eu acho que eles já ficaram meio assim, porque eles tiveram que, ao longo desse tempo, de 96 até 2006, um monte de aves foram abatidas ou morreram diretamente por causa do vírus. Porque por que esse trabalho do seu tio que você está comentando, ele existe? Porque você imagina o impacto econômico de você sacrificar milhões de aves. Por quê? Porque você não vai... não, eu vou abater esse frango aqui, vou embalar ele com H5N1 ou qualquer outra coisa e eu vou vender. Então, qual que é o procedimento? Abate, incinera, fecha a granja, desinfeta a granja, faz um monte de testes. Joga beleza. sal grosso. Joga sal grosso, faz tudo que tem que fazer. Beleza, estabilizou, fez teste. Não tem vírus, coloca a ave de novo. Então, além de sacrificar os bichos, você fica meses sem trabalhar, então, para um país agrícola que tem, da agricultura e da pecuária como a gente tem, o impacto de um vírus desse, e o impacto na China é gigantesco. É gigantesco. E eu achava interessante, porque a gente até brincava. Eu falei, porra, o meu tio é pago para ficar na praia de binóculo vendo ave, né? Ave que chega. Mas quando elas migravam de fato, e aí você sabia pelas anilhas, pela cor das anilhas, eu não lembro agora como é que é, ele me explicava o trabalho dele. Aí sim, você pegava fazia medição para ver se tinha vírus, se não tinha, depois pegava outro, não sei o que, soltava. Então, mas você tinha que... Já pensou tentar pegar essas aves? Não, tem todo um sistema. Mesmo tal, com todo o são sistema. aves marinhas, é um troço bem complicado. Né? Mas eu não me lembro como é que ele fazia. Ele me contava na época lá, porque isso daí já faz alguns anos já que ele aposentou e que ele parou. Agora ele vai pra praia só pra pescar. Mas antes era pra ficar observando a ave e era bem interessante até, né? A maneira. E eu falava, nossa tio, mas esse lance da gripe aviária eu não escuto mais ninguém falar disso. Eu falei assim, exatamente por isso. Porque se você voltar a ouvir falar, fui eu que disse. A frase é de nada. Eu digo assim, se você ouvir voltar a falar, fui eu que disse. Eu falei, tá bom. É isso aí.